Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Política aqui na Web TV ao vivo do Jornal NH. Nós estamos a 2 meses das convenções que vão definir os candidatos que vão concorrer no pleito de 2014 às eleições, ou seja, os governadores, os senadores, aqueles que vão concorrer também à presidência da República. E para falar sobre esse assunto nós estamos com o cientista político, professor da Fevale, e também Rodrigo Perla, que vai falar sobre essas questões e vai falar também sobre as principais alianças que estão se formando nesses próximos 2 meses até que sejam definidos os candidatos. Professor, como está se definindo a situação política, começando aqui pelo Rio Grande do Sul? Bom, boa tarde a todos. O quadro eleitoral do Rio Grande do Sul ainda parece um pouco indefinido. O que nós temos são 2 candidaturas, uma já confirmada, do atual governador Tarso Genro, que tem o direito de concorrer à reeleição. O lançamento da sua candidatura foi agora, no último fim de semana, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo conjunto de partidos que apoiam, então, esse projeto que ele representa, E se cogita a hipótese da senadora Ana Amélia Lemos concorrer a governadora. Ainda não está confirmado, sabe-se no subterrâneo que há negociações, o próprio Partido Progressista quer que ela concorra, já que ela tem muito voto, ela é uma boa de voto, basta ver na eleição para senador que ela fez muitos votos. Só que ainda no caso dela, me parece que faltam algumas alianças, tanto em nível regional como em nível federal. Porque a gente não pode esquecer que, apesar desse embate político do Partido Progressista com o Partido dos Trabalhadores em nível regional, em nível nacional, o Partido Progressista é da base de apoio do governo Dilma. Então, no caso do Brasil, que é um país muito grande, quase um país continental, como a gente costuma dizer, isso, se for necessário alianças políticas aparentemente contraditórias, isso não vai ser aparência, vai ser realidade, porque como o país é muito grande, eu disse, as alianças locais, regionais, muitas vezes não seguem as alianças federais. Então, me parece que a candidatura de Ana Amélia Lemos ainda não foi oficializada por algumas questões nacionais. Estão ainda em negociação se o Partido Progressista apoia Aécio Neves. Se ele apoiar Aécio Neves, então, provável que o PSDB aqui acompanha Ana Amélia Lemos. Tem uma discussão toda do próprio Partido Socialista Brasileiro, que em nível federal está com Eduardo Campos e Marina Silva, que há uma possibilidade de aqui eles apoiarem a Ana Amélia. Então me parece que no campo da oposição ao atual governador, há ainda definições a serem empreendidas nos próximo mês, um mês e meio. Então, ainda não está bem definido esse quadro eleitoral em nível, vamos dizer, de executivo, para governador. Na questão da proporcional, deputados estaduais, federais e senadores, me parece que já é algum quadro um pouco mais definido, no caso das proporcionais, que são os deputados, muitos que vão para a reeleição, alguns podem ir para nível federal, E no caso do Senado, nós temos uma questão esse ano que é somente uma vaga. É uma vaga só que se disputa, já que na anterior foram 2 vagas. Aí me parece que as últimas pesquisas apontam para o candidato do PDT, outro comunicador, o Lazier Martins. E aí me parece um quadro definido só pelo lado dele, mas o PMDB, que tem um candidato mais forte, ainda não se definiu. Nós ainda temos também na questão do executivo estadual, 2 pré-candidaturas, que é o Vieira da Cunha pelo PDT, o PMDB com Sartori, e ainda tem o Cairoli pelo PSD, e o próprio pessoal também deve lançar seu próprio candidato. Mas entre o PMDB e o PDT, que são candidaturas que já estão firmadas e que são partidos que têm uma tradição aqui no Rio Grande do Sul, qual seria a alternativa para eles?
Na realidade, quando eu disse que as duas mais definidas, eu quis dizer no sentido de mercado eleitoral, né? As pesquisas que apontam que quem disputa e quem tem preferência da maioria dos eleitores, então seria nessa ordem, Ana Amélia Lemos e Tarso Genro. Obviamente, né, o candidato Sartori é um candidato muito forte, ainda depende de um racha interno do PMDB, porque uma parte do PMDB quer apoiar o projeto federal da Dilma Rousseff, do PT. Então, por mais que pessoalmente o Sartori tenha muita força na região, né, da Serra, mas ainda temos a questão que o PMDB vai rachado, né? Lideranças como Eliseu Padilha, né? O próprio Mendes Ribeiro, que está um pouco fora da arena política, ele não queria um candidato próprio, né? Eles queriam, até pode se lançar um candidato próprio, desde que em nível federal o PMDB feche com a Dilma, o PMDB local, regional feche com a Dilma Rousseff, ainda está em definição, já porque o PMDB do Rio de Janeiro vai apoiar o Aécio, tem o PMDB de Minas que tende a apoiar também o Aécio, então o PMDB no Rio Grande do Sul tem candidato, mas ainda tem uma divisão interna muito forte. No caso do PDT com Vieira da Cunha, que também me parece um candidato forte, é uma candidatura que ainda depende das questões federais. O diretor nacional do PDT não liberou os regionais para apoiar candidaturas que não apoiem Dilma Rousseff em nível federal, que o PDT é um aliado de primeira hora do projeto petista que agora está com a Dilma. Então me parece que a candidatura de Vieira da Cunha depende muito do diretório nacional. E olha, eu acho muito difícil o PDT, pelo número de cargos que tem em nível federal, pelo projeto que concorda, né? Tem o Ministério do Trabalho, né? É um ministério muito caro para o PDT. Me parece que a candidatura do Vieira da Cunha ela tende a, não digo alçar voo, mas ela tende a fracassar no momento que o PDT não liberar esse apoio. Abrir, né, que as candidaturas do PDT em nível regional apoiem candidatos que não sejam de Dilma Rousseff em nível federal. Então, me parece, né, que o quadro anda assim. A questão do Cairoli com o PSD é um partido informado, né, mas ainda mais negociando seu apoio, seu tempo de televisão. Né? Me parece que a candidatura do Cairoli é mais para poder negociar alguma coisa na questão de bancadas, na questão de apoios. Né? Não me parece uma candidatura para valer, assim, tomara que eu esteja errado, porque quantos mais candidatos, melhor, né? Claro. E para a gente finalizar, então, a nível federal as coisas estão um pouco mais definidas. Inclusive, houve ali uma tentativa do Aécio de tentar trazer a Ana Amélia para ser a sua vice nessa visita que ele fez ao Estado. Como é que tu acha que deve se definir essa questão nos próximos meses? Em nível federal, Dilma Rousseff é candidata, né, vamos dizer assim, natural. Não existe nada natural em política, né? Mas dá para dizer que o projeto, então, que há 10 anos está no poder no Brasil, tende a ter uma continuidade com Dilma Rousseff. Ela é candidata, às vezes se cogita alguma coisa de o Lula voltar a ser candidato, caso ela não esteja bem nas pesquisas. Eu duvido muito, acho que o Lula não volta mais, porque ele é um bom cabo eleitoral, falemos mal ou não, o Lula sai do poder com 81% de aprovação popular, isso não é para qualquer um, isso é uma moeda política muito grande, uma moeda eleitoral maior ainda, a gente sabe disso, né? Por questões questões sociais, né, que todas vieram à agenda política no momento que o Lula esteve no poder. E me parece que a oposição mais factual e material que se tem ao projeto atual no poder federal é a do Aécio Neves. Só que me parece também que às vezes até o próprio Aécio não quer. Né? Ele é um senador que tem um certo papel na oposição, né? Mas me parece que volta e meia ou ele não quer ou uma ala do PSDB não quer. Né? Já se sabe que o José Serra não tem preferência pelo Aécio Neves, né? Ele diverge internamente do partido, mas eu não sei se ele quer ser candidato, né? Mas eu sei que ele não apoia o Aécio. Se surgir a candidatura do Aécio, que do ponto de vista democrático parece interessante, né? Porque pelo que as pesquisas apontam, Dilma Rousseff estaria eleita no primeiro turno, mas isso é hoje, né? Mais 4 meses de campanha, eu acho, 4, 5 meses é muito tempo, né? A política é muito dinâmica, né? Mas me parece que hoje, se houver uma disputa eleitoral, vai ser de novo uma disputa de projetos, né? Entre o PT representando seu projeto de continuidade e o PSDB tentando voltar ao poder. Fora essas duas forças, não tem nenhuma força de expressão política nacional que consiga disputar poder. Tem alguns partidos menores, de respeito, com projetos, mas que destoam muito da média eleitoral brasileira. Né? Mas me parece que a nível federal há uma disputa entre situação e oposição que está definida, clara. Professor Rodrigo Perla, obrigado pela sua participação aqui. Uma boa tarde. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa Política.
Até lá.